Olá, meu nome é Pedro Zampier e de 2017 a 2019, sob a orientação do professor José Luiz Gonçalves e da professora Norma Fonseca, no âmbito do Laboratório Experimental de Estudos da Linguagem, no programa de pós-graduação em Letras aqui da UFOP, desenvolvemos uma pesquisa intitulada Uma análise de perfis de competência tradutória e sua influência sobre o processo de tradução no par linguístico Libras-Português. Essa pesquisa é vinculada aos estudos da tradução, especificamente a dois ramos dentro desse campo de estudos, o ramo de formação de tradutores e os estudos descritivos direcionados ao processo tradutório. O nosso objeto foi, então, as interfaces entre os diferentes níveis de competência tradutória e a influência desses diferentes níveis de competência tradutória sobre o processo de tradução interlinguística da Libras para o português escrito. A nossa pesquisa se desenvolveu em duas frentes, e uma delas foi a análise curricular dos cursos superiores de graduação de formação de tradutores e intérpretes de Libras português de universidades federais brasileiras, e a proposição, dentro de um experimento, de uma tarefa de tradução da Libras para o português escrito. Na parte referente à análise curricular, nós destacamos que um dos componentes da competência tradutória que mais é desenvolvido nos cursos analisados é o conhecimento teórico e metateórico sobre tradução daqueles estudantes. Quanto ao experimento realizado, nós destacamos algumas variáveis que foram selecionadas para que a gente pudesse fazer, então, essa interface com os níveis de competência. Essas variáveis foram o conhecimento sobre tradução dos participantes, o esforço cognitivo que os participantes dispenderam, tanto no texto-fonte, um vídeo em Libras, na compreensão desse texto, quanto na produção do texto-alvo, um texto em português escrito. Uma outra variável foi a capacidade de meta-representação dos participantes da pesquisa. E uma última foi referente à autoavaliação dos participantes, tanto no que tange à sua satisfação com o texto-alvo produzido, quanto à sua avaliação de qual seria o nível de satisfação dos leitores, dos eventuais leitores daquele texto-alvo produzido durante a tarefa de tradução. Dadas as condições do nosso experimento e da nossa pesquisa, e aí eu destaco o desenho experimental, a metodologia empregada e as análises que nós realizamos, nós destacamos que a formação em tradução, em cursos de tradução em nível de graduação, ela é importante para o desempenho dos tradutores, obviamente para a formação e também para o desempenho no processo de tradução, mas que há outros fatores tão importantes quanto, né, a saber, o nível de competência tradutória, que aí está relacionado de alguma maneira com a formação em tradução, mas ele pode ser advindo de outros lugares, de outros percursos de aquisição dessa competência, a competência tradutória, e da experiência, do tempo de experiência como tradutor e intérprete de Libras português desses participantes. Os resultados da nossa análise, eles podem contribuir principalmente para a proposição de desenhos curriculares para os cursos superiores de formação de tradutores e intérpretes de Libras português, uma vez que nós fazemos um levantamento do panorama atual da formação desses profissionais no Brasil. A pesquisa se vincula à linha 2 do pós-letras, que é a linha de tradução e práticas discursivas, uma vez que compreende a tradução como um fenômeno que, no nosso caso, acontece entre línguas de modalidades diferentes, Libras, língua portuguesa, em contextos interculturais, né? São línguas de modalidades diferentes, de contextos diferentes, utilizadas por pessoas com diferentes culturas no Brasil, especificamente. E tem em vista a investigação do processo tradutório. É isso, muito obrigado.